Bom, a gente viu então que se o limite de uma função quando x tende a um determinado ponto é um número L, então os limites laterais também são L. Será que vale a volta? Né? Então essa proposição que a gente vê agora diz que isso vale C e somente C. Né? Então vale a ida e vale a volta também. Então seja f uma função definida no intervalo aberto I, exceto possivelmente em um ponto A. Então, o limite de f de x quando x tende a A é L, sem somente ser o limite à esquerda, coincide com o limite à direita, que é igual a L. Tá bom? Então a ida a gente já viu, né? A observação que a gente já viu, tá? E a volta, então vamos lá. Vamos supor então que o limite quando x tende a A pela esquerda e pela direita é um L, tá? Então dado epsilon positivo, o que a gente quer mostrar? Eu quero mostrar que o limite da f quando x tende a A é L. Ou seja, dado um epsilon maior do que zero, vai existir um delta que sempre que o x distar de A um tanto delta, o f de x vai distar de L um tanto epsilon. Tá? Mas vamos lá. Então, dado epsilon, então como o limite à esquerda da f é L, então vai existir um delta1 tal que a distância entre f de x e L é menor que epsilon, sempre que o x estiver entre A menos delta1 e A. E como o limite à esquerda também é L, então vai existir um delta2 tal que a distância entre f de x e A e L é menor do que epsilon, sempre que o x estiver entre A e A mais delta2. Então se eu pegar o mínimo entre delta1 e delta2, né, e fazer o x pertencer a A menos delta, A mais delta, então ele vai satisfazer este e vai satisfazer esse. Vai satisfazer esse para x negativo não, x menor que A, e vai satisfazer esse para x maior do que A. Então aqui eu vou ter, então, tomando esse delta mínimo, então a gente vai ter que a distância entre f de x e L vai ser menor que epsilon sempre que o x estiver entre A menos delta, A mais delta. E o x diferente de A, né? Que não precisa o x tá avaliado no A, tá bom? Ou seja, sempre que isso aqui acontece, né, a distância de x até A é menor que delta e maior que zero, então a distância de f de x até L é menor do que epsilon. Tá? Então, usando as definições dos limites laterais, né, tomando o delta sendo o mínimo entre os dois deltas que existe, a gente consegue um intervalinho ali. Então, para x menor do que A, vai valer o limite à esquerda. Para x maior do que A, vai valer o limite à direita. Então, encaixando as duas coisas, a gente chega na prova do limite de modo geral. Tá bom? Então, vale a volta também. Tá? Então, portanto, o limite de f de x quando x tende a A é L também.